Olá, boa noite. Os destaques desta quarta-feira você acompanha aqui comigo no JG, que está começando agora. Bares e restaurantes ainda amargam a crise da pandemia. 30% dos empresários não conseguiram reabrir as portas. Com quase 3 meses paralisado, o setor demitiu quase 7 mil funcionários. Um número assustador, é um número que nos causa uma tristeza profunda, porque nós estamos falando do setor de alimentação fora do lar, ou seja, aquele que mais gera emprego no nosso país. Entregadores por aplicativo do Maranhão aderem à paralisação nacional por melhores condições de trabalho. Na Assembleia Legislativa, aprovado o projeto de lei que estabelece prioridade na contratação dos maranhenses na construção civil. E as portas do paraíso estão abertas novamente. Depois de suspensas por conta da pandemia, as visitas estão autorizadas para desfrutar as belezas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. A gente vem acompanhando aí a retomada das atividades econômicas que ficaram paralisadas por conta da pandemia. Mas nem sempre voltar é tão fácil como a gente imagina, né? O setor de bares e restaurantes do Maranhão, 30% dos negócios simplesmente faliram, fecharam de vez. Nos 3 meses de suspensão dos serviços, mais de 7 mil demissões. Quem conseguiu aí voltar tenta recuperar os prejuízos em uma época com tantas exigências sanitárias. Seguindo os protocolos para garantir a prevenção de clientes e funcionários, há alguns dias bares e restaurantes voltaram a abrir as portas em São Luís. Mas essa volta não foi possível para pelo menos 30% dos empresários que não conseguiram retomar as atividades, de acordo com a Abracel, por conta da falta de recursos financeiros. Uma situação delicada para os donos dos estabelecimentos, mas também para os colaboradores que perderam seus empregos. Um número assustador, é um número que nos causa uma tristeza profunda, porque nós estamos falando do setor de alimentação fora do lar, ou seja, aquele que mais gera emprego no nosso país. Diante das dificuldades dos empresários, o Sebrae Maranhão tem oferecido suporte técnico e orientação nesse processo de retomada das atividades, já que esses estabelecimentos são fundamentais para uma série de cadeias produtivas. A gente está à disposição já, das mais variadas formas, através do 0800, através das redes sociais do Sebrae, através da consultoria online. Nós temos um time de técnicos à disposição, tirando as dúvidas, orientando da melhor forma possível, para que o retorno seja o menos grave, o menos impactante possível. O presidente da Abracel ressalta ainda os esforços dos empresários em cumprir todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias, mesmo diante da falta de linhas de crédito e aporte financeiro por parte do poder público. Infelizmente, a gente não pode ainda acreditar que terá algum tipo de investimento, que seja ele de nenhum tipo de esfera de governo. Não vamos aqui nos ater a isso. Eu acredito que agora é a hora de retomada, é a hora de reabrir. A decisão do governo do estado de antecipar a retomada foi uma decisão correta para que a gente pudesse ter essa antecipação e, consequentemente, ter de volta os clientes às mesas dos restaurantes. São quase 7 mil demissões do setor de bares e restaurantes em 3 meses. Chegamos em julho, mas olha esses dados aqui do desemprego no Maranhão nos meses de abril e maio, levantados pelo Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, o CAGED. Em abril, aqui no Maranhão, foram 5.983 postos de trabalho desativados. Em maio, mês seguinte, houve uma redução aí. Foram 1.238 demissões. São as consequências da pandemia que provocaram não só a crise na saúde, mas também a crise econômica e financeira para milhares de pessoas que perderam os postos de trabalho.
Em meio a uma pandemia, demissões, como a gente acabou de falar, ainda tem outra situação complicada de uma categoria que cresceu muito durante a suspensão das atividades não essenciais: os entregadores por aplicativo. Pois é, hoje teve uma paralisação nacional e aqui em São Luís não foi diferente. Na pauta deles, uma série de reivindicações. Um dia em que os entregadores desligaram os seus aplicativos e empilharam suas bags no meio da rua. Tudo para protestar contra a política de funcionamento das empresas que terceirizam os serviços desses profissionais que desempenham um papel fundamental nesse período de pandemia. O mais importante para a nossa categoria são melhoria nas taxas. Hoje a gente faz um percurso de mais de 15 quilômetros. 15 km, a gente está ganhando R$4, R$5. Isso não é viável. A gente tem manutenção de moto, manutenção, óleo para motor, uma diversidade de coisas. Para a gente trazer o sustento da nossa família, a gente tem que sair 11 horas da manhã. Sabe que hora que a gente vai chegar em casa? 11 horas da noite. Não dá para trabalhar ganhando R$5. O cliente paga 15, R$10 no pedido e eles cobram mais de 60% do motoboy. Isso aí é um absurdo. A gente não aceita mais. A gente está sendo explorado, escravizado. A negada pensa que isso é fácil. Você aí, cliente, essa é a hora de você apoiar a nossa causa, entendeu? Não fazendo pedido hoje no dia 1º, porque hoje é o dia de uma luta que leva seu sustento para casa. Entre as principais reivindicações estão o pagamento mais justo no valor das entregas, fim de bloqueios indevidos quando os entregadores se negarem a fazer corridas inviáveis, pagamentos de taxas por cancelamentos, direito de defesa em casos de reclamações feitas por clientes ou estabelecimentos, segurança na execução dos serviços, entre outros assuntos que já foram apresentados para as empresas. Com essa extensa pauta de reivindicações, o protesto dos entregadores por aplicativos ganhou uma dimensão internacional. E nesse dia 1º de julho, tinham paralisações agendadas em todos os estados do país. A gente não está tendo segurança por parte do governo do estado e também a gente está atrás das nossas melhorias, das nossas taxas, que são muito poucas, certo? São vários quilômetros que a gente roda, certo? Que não compensa a gente rodar de forma precária, né? Porque em relação à cidade, a cidade não ajuda também, né? E a gente está se baseando nisso aí, nas nossas taxas e na nossa segurança. Após esse primeiro ato, caso não tenham respostas sobre as reivindicações, os entregadores pretendem fazer novos protestos. Agora, essa aqui é só a primeira luta. Agora, a partir de, se a gente não tiver nenhum resultado, se não tiver um consenso deles melhorar a melhoria nas taxas, esse aqui é só o primeiro movimento. O movimento nacional agora vai ser conforme eles tratarem a gente. A gente já está unido, coligado em todo o país já está coligado com isso aqui com a gente e a gente não vai parar. A família de Ayrton Pestana, preso injustamente pela morte do publicitário Diogo Costa, divulgou hoje um vídeo onde ele conta detalhes de como a polícia concluiu que ele seria o autor do crime de forma equivocada. O crime aconteceu no dia 16 de junho, na região da Lagoa da Jansen. Após uma discussão no trânsito, o publicitário Diogo Costa foi assassinado com um tiro no pescoço. Naquele momento, a polícia tinha como única linha de investigação o carro vermelho do suspeito, que estava com as placas clonadas, que induziram a polícia a prender injustamente Ayrton Pestana. No dia seguinte, ele foi levado para o complexo de Pedrinhas, onde ficou preso por um dia, até a polícia ter acesso a câmeras de segurança e concluírem que Pestana não era o autor do homicídio. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Ayrton Pestana disse que foi pressionado para assumir a autoria do crime. Ele pediu que eu explicasse para ele tudo que eu tinha feito no dia, desde a hora que eu acordei até aquele momento lá. E ficaram pressionando. De um certo modo, eles tentavam colocar na minha cabeça, fazer com que eu dissesse que eu tinha assassinado ele. Mas em momento nenhum eu fiquei só reforçando, não tinha sido eu. Logo quando eu cheguei lá, sentei, ele foi logo dizendo se eu sabia que estava acontecendo. Eu disse que não. Eu fui só saber no momento que o pessoal aqui da minha comunidade ligou que estava cheio de polícia aqui. E todos eles ficaram
aterrorizado. A maneira como a polícia tentou entrar aqui na minha casa, tentou até subir aqui pela gradezinha lá, e eu com meu filho aqui dentro. E eu cheguei e perguntei para ele, por que tudo isso? Ele disse, não, mas isso é assim mesmo. E nós já temos certeza que seu filho é o assassino. Ele contou que os policiais não realizaram qualquer tipo de perícia e mesmo assim foi acusado pela morte de Diogo Costa. Não fizeram nada. Foi só uma coisa bem superficial, mas a análise mesmo, a perícia mesmo foi só no dia seguinte. Ayrton ainda contou sobre a sensação de estar preso injustamente. É uma sensação horrível. Toda vez que eu pensava naquilo ali, no que tinha acontecido de terça-feira até quando eu cheguei lá, eu chorava muito, porque o psicológico totalmente abalado, é uma situação horrível. No dia 23 de junho, o verdadeiro autor do crime, Raimundo Cláudio Diniz, de 43 anos, se entregou à polícia e assumiu a autoria pelo assassinato do publicitário Diogo Costa. Ele deu detalhes durante uma reconstituição e confessou que a arma usada e o veículo haviam sido roubados 3 dias antes do crime em uma área nobre da capital maranhense. A partir do momento que uma pessoa faz isso, que ela viu o que ela fez e reconhece, isso aí acho que já é a maior evolução do ser humano. Agora o intervalo, eu volto já com os destaques da sessão de hoje na Assembleia Legislativa e com as escolhas das datas para o Enem. É que os estudantes participaram de uma votação, vou trazer detalhes sobre isso já depois do intervalo. De volta com uma boa notícia para os turistas e também para os maranhenses que sempre dão aquela valorizada no que temos de mais lindo aqui no nosso estado. É que a partir de hoje é permitido visitar o Parque dos Lençóis Maranhenses, que estava fechado por conta da pandemia. E quem conta mais para a gente sobre isso é o repórter Eduardo Gomes. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi reaberto hoje. O espaço estava fechado desde o dia 25 de março deste ano por conta da pandemia do novo coronavírus. Essa reabertura foi divulgada pelo Instituto Chico Mendes, que é um órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que determinou que essa reabertura seja feita de forma gradual. Além disso, a ocupação não pode chegar a 100%. Hoje, o limite máximo de visitantes deve chegar a 55%. O Ministério também divulgou recomendações para agências de turismo e também prestadores de serviços que atuam ali naquela região. Como, por exemplo, deve ser obrigatório o uso de máscaras e eles também devem oferecer o álcool em gel. Além disso, a cada viagem ao local, os veículos devem ser higienizados. Os turistas que forem até o local devem manter o distanciamento social e não podem ter interação com outros grupos. Locais como restaurantes devem manter também o distanciamento social, nas filas e também nas mesas e cadeiras. Além disso, materiais que são muito utilizados, como o cardápio e a maquininha de crédito e débito, devem ser higienizados frequentemente. Essas medidas foram divulgadas para combater a proliferação do novo coronavírus e também para que seja evitado que o local seja fechado novamente. Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. Mudar de assunto. A data do Enem foi motivo de muita polêmica. Afinal, estamos em um ano em que as aulas presenciais foram suspensas e por conta da pandemia, muitos estudantes se sentiram prejudicados na preparação aí para a prova. Depois desse impasse, o Ministério da Educação abriu uma votação entre os candidatos para escolher a melhor data para a prova. A maioria dos estudantes escolheu os dias 2 e 9 de maio do ano que vem para a aplicação das provas do Enem e 16 e 23 de maio para a realização do Enem digital. As provas estavam previstas, na verdade, para novembro deste ano. Segundo o INEP, que organiza o exame, a data escolhida pelos estudantes ainda não é oficial, mas será levada em conta aí para a definição dessa data para o Enem. E hoje teve sessão presencial na Assembleia Legislativa. Os deputados votaram um projeto de lei que altera o Fundo Estadual de Auxílio à Pessoa com Deficiência.
Na sessão de hoje, além dos debates entre governistas e oposicionistas sobre a política estadual de combate à Covid-19, apreciamos o projeto de lei que institui o fundo, aliás, altera o fundo estadual de auxílio à pessoa com deficiência. É uma sessão produtiva, estamos conseguindo manter a apreciação de vários projetos, além do debate político que é sempre feito aqui na Assembleia. Na próxima terça, retomaremos com a próxima sessão ordinária. E a gente continua com os destaques da Assembleia Legislativa e com a aprovação de um projeto de lei que pode ajudar a reduzir os problemas de quem entrou na lista do desemprego nesta pandemia. É o projeto que estabelece prioridade aos maranhenses na contratação pela construção civil. A construção civil é um dos setores que mais movimenta a economia do estado. Só para você ter uma ideia, o Maranhão tem um custo por metro quadrado mais caro do Nordeste na construção civil, segundo dados do IBGE. Uma área importante que vem sendo cada vez mais procurada após muitas empresas decidirem implantar grandes empreendimentos no estado. Com isso, a expectativa era que aumentassem as vagas de emprego. Isso até acontece, mas muitas empresas acabam contratando profissionais de outros estados para atuarem por aqui. Para combater essa prática, a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei número 449/2020, que garante prioridade na contratação de maranhenses na construção civil. O projeto é de autoria do deputado estadual Duarte Júnior e altera pontos importantes de uma lei que já existia. Dentro desse percentual de 70%, estabelecendo 15% para a contratação de mulheres, ou seja, uma medida importante nesse cenário de crise econômica, de perda dos empregos. No primeiro bimestre foi 100 mil o número de pessoas que perderam o seu emprego, que estão desocupadas, e é uma forma de gerar mais desenvolvimento na nossa cidade. Dados divulgados pelo parlamentar apontam que a taxa de desocupação no primeiro trimestre deste ano aumentou em 4% no Maranhão, o que significa dizer que aproximadamente 100 mil maranhenses estão sem emprego e sem renda. O projeto agora segue para ser sancionado pelo governador Flávio Dino. Por isso que essa alteração legislativa ela vem em boa hora, já está com o governador Flávio Dino para a sanção, acreditamos na sanção e com certeza com os sindicatos, tanto da construção civil como também de empregados, nós vamos fiscalizar para que essa lei seja garantida na prática e garanta o desenvolvimento do nosso estado. Como em todos os dias aqui no JG, chegou aquela hora da pausa para uma boa notícia, uma dica maravilhosa para você que está em casa. A gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda, por isso a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. Bom, é uma promoção aí pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, um ano de supermercado de R$500 por mês. Já pensou que ajuda aí nessa renda em casa? A gente sabe que a cesta básica está bem cara. É uma boa notícia. E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250 para pagar a sua conta de energia. Bom demais! E ainda tem prêmio extra. 15 casas serão contempladas com R$12 mil. O que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai poder trocar os eletrodomésticos e até fazer uma reforma. E no final da promoção tem um sorteio de um carro 0 km, cheirinho de novo. Vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, claro, justamente quando tá todo mundo precisando. Para participar é muito simples, muito fácil. Pague a sua conta em dia, é só estar em dia com a Equatorial. Não fique de fora, faça o cadastro em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca neste momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. E no próximo bloco, como as escolas particulares estão se preparando aí para o retorno das aulas presenciais, que está previsto para agosto, a gente vai te mostrar isso e muito mais no JG. Fica aqui comigo, não muda não, é só um intervalo, é bem rápido. Às 4h13 tem Praia-Mar de 5,6 metros. A Baixa-Mar de 0,6 metro começa às 10h46. No final da tarde, volta a Praia-Mar com 5,3 metros a partir de 16h49.
E a quinta-feira termina com baixa mar, de 0,8 metro às 23 horas e 4 minutos. Com o decreto do governo do estado que permite a retomada das aulas presenciais nas escolas, as unidades particulares começam a planejar o retorno dos estudantes. Até porque a pandemia não passou e todos vão ter de obedecer todas as recomendações sanitárias para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. As salas vazias em breve vão voltar a ser ocupadas por uma turma que há pelo menos 3 meses teve que ficar em casa por conta da pandemia do novo coronavírus. Tudo mudou e hoje as atividades são todas feitas no ambiente virtual. O novo decreto divulgado pelo governo do estado autoriza o retorno das aulas presenciais a partir do dia 3 de agosto, seguindo uma série de medidas sanitárias, como o distanciamento social, o uso do álcool em gel e também o uso obrigatório de máscaras. O decreto libera de forma excepcional as aulas práticas para alunos que estejam no último período dos cursos do ensino superior, principalmente na área da saúde. O Sindicato das Escolas Particulares do Maranhão vem conversando com as instituições para juntos avaliarem as medidas necessárias para que tudo seja feito da melhor forma. O sindicato contratou a médica infectologista, doutora Maria do Remédio Carvalho Branco, que é doutora em saúde internacional, em saúde pública e também já com muita experiência em outras epidemias que ocorreram no país. E se carregou de elaborar o protocolo sanitário, que muito bem estruturado, que já foi aprovado em Assembleia Geral pelas escolas particulares e deverá ser o instrumento que vai ser adotado pelas instituições de ensino da rede privada para se preparar para este retorno. A Secretaria de Educação do Estado espera que os protocolos sejam seguidos para evitar a proliferação do novo coronavírus. A definição dos protocolos, ela foi feita com uma ampla conversa com setores de saúde, então nós teremos o uso universal de máscaras, o reforço de insumos para a higiene, para a rotina de higiene dos espaços e também dos estudantes e dos professores, além disso, uma reconfiguração da quantidade de estudantes por sala. Além disso, claro, nós temos o aspecto pedagógico, que também garante o cumprimento desses protocolos. Nós falaremos, por exemplo, de um ensino híbrido que combinará aulas presenciais com aulas remotas. Fique agora com os analistas que seguem com as entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Luís. Geraldo Essen, Felipe Clã e Marcos Saldanha conversam com o pré-candidato a prefeito da capital, Duarte Júnior. JG volta amanhã a partir de 6h30 da noite. Uma ótima noite de quarta-feira para você.